Nós vamos começar agora o último bloco conceitual da disciplina. Nós mudamos de assunto, nós vamos falar de equações diferenciais. Se tiver tempo, depois eu vou mostrar para vocês como que a gente pode usar séries para resolver equações diferenciais. Isso seria um tópico especial, se eu tiver tempo para isso. Equações diferenciais é uma das partes mais aplicadas da matemática por uma razão muito simples. A ideia de derivada é a ideia de taxa de variação. E muitos problemas do mundo real envolvem a ideia de taxa de variação de uma grandeza. Vou colocar um exemplo muito simples. Quero fazer umas contas, a princípio, um pouco estranhas, e depois eu vou discutir por que as contas funcionam. Vejam que eu fiz um monte de contas, sem me preocupar muito com o rigor que estava envolvido, e eu cheguei numa família de soluções, que está certo, é a resposta do problema. Todas as soluções desse problema são aquelas. Quer dizer, eu estou devendo, eu vou voltar e explicar por que isso que eu acabei de fazer aqui tem um fundamento. Tá? Isso não vai ficar assim, não é só porque deu certo neste exemplo que nós vamos achar que vai dar certo sempre. Mas eu vou fazer mais um exemplo, não tão simples, para a gente poder entender melhor o que está acontecendo. Por razões que agora me interessam, eu vou, ao invés de chamar a variável de t, nesse exemplo eu vou chamar de a variável independente de x. Então, exemplo 2. Agora eu estou chamando a função de função da variável x. Ao invés de dizer que a variável independente é t, eu estou chamando a variável independente de x, o que é mais comum, né? A gente sempre chama a variável independente de x e a variável dependente de y. Tem sido sempre assim. Então agora eu quero uma função que, quando eu derivo, dá o oposto do x dividido pela própria função. Não é tão óbvio também, né? Não sei se de imediato aparece na cabeça de vocês qual é a fórmula que dá isso. Ao derivar, dá menos o x dividido pela função. Se vocês lembram de alguma expressão que leva a isso? Veja que é mais super simples e já não é tão óbvio, né? Ao derivar, dá menos x dividido pela própria função. Vocês já vão ver, é uma função bem conhecida, bem simples. Olha só, vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali. Troco y' por dy dx. Multiplico. Y dy igual a menos x dx. Integro. y2 sobre 2 menos x2 sobre 2 mais constante, primitiva de y e primitiva de menos x. Multiplico tudo por 2. Multiplico tudo por 2, aqui tinha um c, agora tem um c', que é 2 vezes c. E menos x². O c aqui é qualquer. C é real. Aqui o c' também é real. Qualquer c' serve. E o y tem duas possibilidades. Ele é mais ou menos a raiz quadrada de uma constante menos x2. Essa é a função que, se você derivar, dá menos x sobre ela. Como é que é a derivada da raiz quadrada? Não é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada, vezes a derivada do que está dentro? Então, 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada dá o 1 sobre 2y. E em cima, a derivada do que está dentro, que é menos 2x. Cancela o 2, sobra menos x sobre a raiz quadrada.
Está vendo que esta é a resposta certa? Esta resposta está certa. Porque qualquer C aqui daria certo. Pode ser. Na verdade, o que acontece? Se o C é negativo, não tem solução. Se o C é negativo, cai nos complexos, é verdade. O C precisa ser positivo, porque esse x² é positivo, com o menos fica negativo, como do lado de cá é positivo, o C tem que ser positivo. Sim, qualquer C, e não é qualquer C positivo, o x é variável, né? O x vai para 0. Então, para qualquer C positivo, a gente tem pelo menos um pedaço de solução. O domínio da função depende do C. Já vai ficar claro o que esse C tem a ver aqui. Não deve estar claro ainda. Esse C tem que ser positivo porque ele é o raio de uma circunferência. Vocês estão vendo que apareceu aqui y2 menos x2, C. Passa esse x2 para cá, fica y2 mais x2 igual a C. Isso tem a ver com circunferência. Esse C é raio de uma circunferência, ele tem que ser positivo. Essas são as soluções. Estranho que essa história de passar multiplicando e depois integra numa variável e na outra esteja dando tudo certo. Agora eu vou fazer uma pausa e explicar um pouquinho por que isso aqui funciona. Na verdade, eu tenho um outro problema muito ligado a esse. Um problema muito bonito. E que quando eu faço isso, eu estou resolvendo, na verdade, um outro problema. Que está conectado com este problema. Então eu vou fazer uma pausa para discutir um problema paralelo. Então eu vou fazer comentário sobre um outro problema que aparentemente não tem nada a ver com esse. O problema de achar curvas integrais de campos de vetores. Então, nesse instante, os campos de vetores não têm variável x e y, uma variável dependente da outra. Campo de vetores vocês estudaram quando vocês estudaram campos conservativos, quando vocês estudaram gradiente, rotacional, integrais de linha, todas essas coisas que estão já na história de vocês ao longo do cálculo, são problemas que vocês estudaram quando estudaram esses problemas, estavam envolvidos campos de vetores. Então imagine um campo de vetores, x maiúsculo, calculado no xy, que ele seja dado por uma fórmula em x e y, por um par de funções. Vou chamar essas funções de A e B. Veja se vocês perceberam do que eu estou falando. O que é um campo de vetores? Um campo de vetores, no plano, é o seguinte: para cada par ordenado xy, eu coloco em cima desse ponto xy um vetor x maiúsculo xy. Então eu não vou desenhar isso como gráfico de função, porque precisaria de muitas dimensões, mas em cada ponto do plano eu tenho um vetor diferente aplicado naquele ponto. Isso é um campo de vetores. Em cada ponto do plano, eu tenho um campo de vetores que tem uma abscissa A e uma ordenada B, que depende de x e y. Isso é um campo de vetores. O que é uma curva integral para o campo de vetores? Uma curva é uma gama igual a gama de t.
Vocês estudaram curvas quando estudaram justamente função potencial, campos conservativos, integral, trabalho realizado sobre uma curva, trabalho realizado por um campo conservativo sobre uma curva fechada, tem certas propriedades. Uma curva integral de x é uma curva que tem a seguinte propriedade: se você calcular o vetor tangente à curva, lembra que derivar uma curva dá o vetor tangente? Ele é o próprio campo x aplicado na curva. Ou seja, uma curva integral é uma curva que está passando aqui nesse espaço e que em cada ponto o vetor velocidade da curva é o campo sobre esse ponto da curva. Se eu olhar o vetor velocidade da curva nesse ponto, é o campo naquele ponto. Gama' é igual a x. Como que a gente indica em geral uma curva? Uma curva em geral eu indico por x de t, y de t. Então o que eu estou dizendo é que o vetor x' de t, y' de t é igual ao vetor a de x de t, y de t, b de x de t, y de t. Isso pode ser escrito de uma forma mais simplificada, x', y'. Vocês estão vendo x', y' aqui? Sabe quem são esses x', y'? Esse dx e esse dy. Quando eu resolvi esse problema desse jeito, eu estava resolvendo um problema, na verdade, de campo de vetores. E esse dx e esse dy são aquele x' e aquele y'. Dizer que esses vetores são iguais é dizer que um é perpendicular a menos... Se inverte aqui as duas coordenadas e troca o sinal. Lembram disso? Se eu pegar um vetor, inverter as coordenadas e trocar o sinal de uma, fica perpendicular ao anterior, porque o produto escalar fica menos AB mais AB. O produto escalar fica zero, os vetores ficam perpendiculares. Ok? Perpendicular significa que o produto escalar é zero. Portanto, menos B x' mais A y' é zero. Ou ainda, A y' é igual a B x'. Se eu conseguir integrar x' e y', essa equação depende de quem seja o A e o B. Se eu conseguir calcular x e y, eu estou calculando quem é a curva gama, que é a solução do meu campo de vetores. Tudo isso que eu estou falando está mais ou menos fazendo algum sentido? Agora eu vou resolver este problema com outra linguagem. Eu quero que seja A vezes y', então é y e menos x. Vou resolver aquele problema, dado aquele campo de vetores, achar as curvas integrais. Então, dado esse x é dado, pergunta quem são as curvas integrais. Vamos tentar enxergar quem são esse campo de vetores? No ponto xy, eu prego o vetor y menos x. Quanto que eu coloco no vetor 3, 1? No ponto 3, 1, que vetor que eu coloco? 1 para cima menos 3. Não. É x igual a 1 e y igual a menos 3. Aqui. Certo? No ponto 3, 1,
o vetor é o 1, menos 3. Esse vetor tem 1 no x e menos 3 no y. E assim eu coloco quanto que está aqui no 0, 3. No 0, 3 vai estar 3, 0. Quanto que vai estar no menos 3, 0. Menos 3, 0 vai estar 0 mais 3. Vocês estão vendo que vetores são esses? Estão enxergando quem é a curva integral? Quem são as curvas integrais? Circunferências. Por quê? Pega um XY genérico. Pega um XY genérico. Que vetor que você vai colocar aqui? Não é o vetor y menos x? Então, se esse y é isso, você vai colocar isso aqui. E se o x é tudo isso, você vai colocar menos isso aqui. Vai ficar com esse vetor. Olha o vetor yx, o vetor posição, e olha o vetor que nós pregamos aqui. São perpendiculares. Eu estou colocando em cada ponto um vetor que é perpendicular ao vetor radial. Isso é fácil de enxergar, não é? Este vetor não é perpendicular ao xy. No xy, se você pregar o vetor radial, ele é perpendicular ao vetor que eu estou pondo. Agora estou te dizendo, então, o campo de vetores que eu estou olhando é perpendicular ao vetor radial. Quem são as curvas cujos vetores tangentes são perpendiculares aos vetores radiais? Bom, quem é a curva cuja tangente é perpendicular ao raio? Circunferências. Então, as curvas integrais desse campo são circunferências de centro na origem, que são exatamente os gráficos dessas funções. Eu não desenhei, mas agora eu vou desenhar. Isso aqui, o gráfico disso são circunferências. Então, as curvas integrais aqui são circunferências, e é fácil de achar. Eu vou deixar isso aqui, que foi a solução anterior, parada para comparação, e agora vamos resolver o problema do campo de vetores. Como é que resolve o problema do campo de vetores? Eu quero achar as curvas que têm essa propriedade. As curvas que têm essa propriedade são A vezes Y', então A vezes Y', Y vezes Y', igual B vezes X'. B é menos X vezes X'. Se eu conseguir resolver essa equação, eu acho x e y, que são as minhas soluções em t. Então, integra em t dos dois lados. Vocês estão vendo que isso aqui, y', igual a menos x, x', eu posso escrever como y dy igual a menos x dx. Não é simplesmente de notação, ao invés de chamar de y', chamar de dy, a derivada da função y. Só que não é y em função de x ou x em função de y. Nesse instante, quando eu falo em campo de vetores, eu estou pensando em ambos em função de t. Ambos em função de t, é legítimo eu integrar dos dois lados. E eu obtenho y² sobre 2, igual a menos x² sobre 2, mais a constante. Exatamente o que eu tinha obtido antes. Quando eu estou pensando no contexto de campos de vetores, eu penso na equação y² mais x² igual a c. C'. Eu não estava procurando uma curva nas variáveis x e y que tivesse a propriedade de ser perpendicular ao campo, como eu coloquei ali. Quem são as curvas que são perpendiculares ao campo? São as curvas cujas equações gerais são y2 mais x2 igual a constante. Então, o que eu queria que vocês enxergassem nesse momento? Primeiro problema foi da equação diferencial. Deixa um pouquinho de lado. Pega o problema do campo de vetores. Se eu formulo este problema, dado este campo de vetores, eu quero achar as curvas que são em cada ponto tangentes a ele. Não tem falta de rigor nenhum.
O problema é achar curvas que tenham esta propriedade, em que as suas componentes x e y da curva sejam dadas por esta propriedade, que é esta propriedade que está aqui, eu só troquei a e b pelos valores que eu dei. Então eu quero achar uma fórmula em x, uma fórmula em y que verifique isso. A fórmula em x e y que verifica isso é essa, x2 mais y2 igual a c, que é a equação geral de uma curva. O que eu acabei de obter são as curvas cujo vetor tangente tem aquela propriedade. Normalmente eu não apresentaria essa curva assim. Como é que eu apresentaria essa curva? Como é que a gente parametriza uma circunferência? Com seno e cosseno. Eu normalmente colocaria essa curva gama de t como sendo a circunferência de raio, raiz quadrada de C'. Por isso que o C' tem que ser positivo, porque ele é o raio de uma circunferência. Então eu normalmente colocaria aqui como curva raiz quadrada de C' cosseno t, raiz quadrada de C', seno t. Se você derivar, chama isso de x e y, fizer y pela derivada de y, x pela derivada de x, e somar, você cai na equação geral, você cai na relação fundamental da trigonometria. Porque a hora que você deriva y da raiz quadrada de C' vezes a derivada do y... O que eu estou errando no derivar aqui? Ah, não tem que derivar. Essa equação, quando substituída aqui, claro, dá a equação da circunferência. E sim, vale essa relação, se você também jogar aqui, quando você deriva, porque fica a raiz quadrada de C', seno, e vezes a derivada do seno, que é cosseno, e aqui, raiz quadrada de C', vezes seno e vezes cosseno, com sinal de menos, e a derivada do cosseno, que é menos seno, e isso fica igual a isso. Então, essa equação verifica essa forma. Então, quando eu fiz isso aqui, na equação diferencial, eu cheguei nesta fórmula e obtive duas funções. Quando eu fiz o problema de campo de vetores, eu cheguei aqui e obtive uma família de curvas. Então, eu agora vou encerrar essa conversa desenhando quais foram os dois problemas que eu resolvi, quais foram as respostas que eu obtive. O primeiro problema, olha que coisa bonita. O primeiro problema eu tratei como uma equação diferencial. Fiz um truque não justificado de fazer dx, dy para lá e para cá, mas eu cheguei nessa equação aqui, nessa coisa. O que é isso aqui? Qual é o gráfico da função raiz quadrada de uma constante menos x2 e menos raiz quadrada de uma constante menos x2? São duas funções diferentes, uma positiva e uma negativa. E eu tenho as seguintes famílias de funções. Essa daqui, quando C é 4, né? Raio 2. Então, essa daqui é a solução quando C é 4. Essa aqui quando C é 9. Posso até chegar no zero. Raiz quadrada de 4 menos 2 ao quadrado da raiz quadrada de 0, que é 0. Isso com o sinal de mais. E com o sinal de menos, eu tenho essa outra função aqui. Essas famílias de funções, né? Estou desenhando mais de uma função. Esse é o primeiro problema. E o que eu obtive quando eu resolvi o segundo problema? Pelo método de enxergar aqui um problema de campo de vetores e achar as curvas integrais. O que eu obtive foi isso aqui. Você percebe que os dois problemas estão muito ligados? Vou resumir, terminar essa discussão toda. O problema que eu tinha era uma equação diferencial.
Y era função de x. X e y não tinham o mesmo papel. X era variável independente, y era variável dependente. Havia uma relação funcional, o y era função de x. Eu escrevi isso. Isso faz todo sentido. Em seguida eu escrevi isso. Isso tem um significado questionável. Como é que eu posso passar daqui para cá? Multiplicar pelo dx? Então, imagina que nesse divisor de águas, o que eu fiz foi o seguinte. Eu queria resolver esse problema. Eu troquei de problema. Peguei um outro problema em que x e y têm o mesmo papel. Os dois são variáveis em igualdade de condições e os dois são dependentes de uma terceira variável t. É um problema de campo de vetores. Esse problema aqui é aquele problema que está lá no canto da lousa, o de campos de vetores. O problema original era uma equação diferencial, y função de x. A partir desta linha para essa, eu troquei de problema por um problema em que y e x estão no mesmo pé de igualdade. Não tem mais ninguém... Você olha para isso, você não sabe quem é função de quem. Eu só isolei o y depois porque eu sabia que o y era função de x. Mas não é porque essa fórmula diz, não é porque essa fórmula diz. Essa fórmula não diz nada quem que é função de quem. Estão me acompanhando? Então, por que esse negócio funciona? Porque eu, ao invés de resolver o problema da equação diferencial, eu resolvo um problema de campo de vetores. E aí eu posso manipular essas igualdades do jeito que eu quiser. Porque ninguém é função de ninguém. É um problema de curvas. E eu acho curvas. E eu achei essa curva aqui. Se eu tivesse num contexto de campos de vetores, a solução natural era parametrizar a curva em t. Mas eu cheguei aqui e eu não quero parametrizar em t, porque eu tenho que lembrar que lá no começo era o y que era função de x. Então eu uso o campo de vetores como, digamos, um método auxiliar, chego aqui e aqui eu faço o quê? Volto para a variável x, para o y como função de x. E esses dois problemas não são exatamente iguais. A diferença entre eles está aqui. Mas se eu souber passar de um para o outro, está tudo bem. Com frequência, eu não sou capaz de isolar a incógnita. Então, eu até deixo como resposta a equação geral. É muito frequente.